Muy buenas noches, mi gente. Dios bendiga grandemente. Esta es la sexta entrega, me parece, ¿no? Esta es la sexta entrega de Por su gracia. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los textos fuera de contexto. ¿Y qué sucede, muchachones, cuando se toma un texto fuera de contexto? ¿Para qué? ¿Para qué es un texto fuera de contexto? Para crear falsas doctrinas Un o pretexto. alguna cosa así. Texto fuera de contexto para crear un pretexto. Entonces, sabemos de que muchas veces toman muchas cosas, muchos textos de la palabra, y uno dice, no, por ejemplo, voy a iniciar con Filipenses 4:13. Muchas veces la gente utiliza Filipenses 4:13, y lo primero que dice es, en Filipenses 4:13, todo Todo lo lo puedo puedo en en Cristo que Cristo me que me fortalece. fortalece. Y es ahí cuando los creadores del positivismo cristiano, ¿no? Vienen y te dicen, no, porque Filipenses 4:13, vos, eso te dice que tú todo lo puedes en Cristo. Tú puedes comprar un auto, tú puedes comprar una casa, tú puedes tener esto, tú puedes tener lo otro, tú puedes profetizar, tú puedes levantar a los enfermos, tú puedes levantar a los muertos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice Pablo en Filipenses 4:13. Pero también se olvidan que, o sea, yo puedo dejar el pecado en Cristo que me fortalece. Ay, no da. Sí, pero mira nomás, el problema es el siguiente, que cuando vamos a Filipenses 4 y tomamos el versículo, eh, empezamos a leer desde el versículo 11, desde el 9 empezamos a leer. Pablo ahí empieza a decir, porque yo fui azotado, me dieron 40 azotes menos uno, fui preso, fui maltratado, pasé hambre, pasé frío, pasé necesidad, pasé persecución y un sinnúmero de cosas Pablo menciona. Y dice, pero yo todo Todo lo lo puedo en Cristo pudo que me porque Cristo fortalece. lo fortaleció. Entonces, ese es un versículo fuera de contexto que lo utilizan para armar un pretexto. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes en Cristo? Es soportar toda la dificultad, es soportar todas las pruebas que vienen, todas las calumnias, todas las presiones, entre otras cosas. Eso es lo que tú puedes en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que tú puedes hacerlo y que en Cristo es quien te fortalece para soportar todas esas aflicciones y todas esas presiones. Pero ¿qué sucede? El positivismo nos dice lo siguiente: no habla de la prueba, no habla de la persecución, sino simplemente de la prosperidad. Entonces, uno de los versículos que más utilizamos los evangélicos, que en realidad me da una rabia santa cada vez que pienso en eso, ¿no? Me da una rabia santa porque yo digo, no, Dios mío, no venga ahora, porque esta gente reclama promesas que no pueden reclamar porque no tienen nada que ver con el texto, no tienen nada que ver con lo que vos estás hablando en tu palabra. Entonces eso sucede con estas cosas. Versículo fuera de contexto, texto fuera de contexto para armar un pretexto. Christopher. No, o sea, es uno de los temas que yo, bueno, primero buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Eh, Uno de los temas que yo más toco, que veo hoy en día, o sea, es que sacan los versículos fuera de contexto y terminan enseñando cosas malas a las personas. Y uno da una estudiada en ciertas cosas y ve que es una forma de conocer la verdad y es a través de la Biblia. No hay otra forma. ¿Y qué pasa? Solo qué pasa, uno tiene que entender que hay iglesias que lo hacen por beneficios, pero hay otras personas que sacan textos para engañar a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y es y las personas que usan para engañar, que es para desviar al cristiano del camino, terminan perjudicando muchas personas porque se está perdiendo una persona. Y yo estaba viendo que el asunto de ser ignorantes, porque otra vez estábamos hablando de eso, decía que la ignorancia nos conviene a veces, pero no siempre nos conviene. Porque yo estuve mirando en hebreo, la palabra ignorancia es sinónimo de, de tiniebla.
y el príncipe de la tiniebla es Satanás. Y todo, y la palabra para luz se usa mucho como con sinónimo de verdad. Entonces Jesucristo es la verdad, el camino. Entonces, o sea, el ser ignorantes no nos conviene. Y cada vez que empezamos a leer la Biblia, la verdad que nos va entrando, nos va sacando de las tinieblas, que es justamente lo que hacen ellos al revés. Ellos agarran esas palabras, las modifican y terminan engañando a las personas y terminan perdiéndose. Y una de las de lo que yo he oído, y he charlado con muchas personas que me dicen eso, es este versículo fuera de contexto, ¿verdad? Y dice así, mira, no sé dónde empezarlo, pero lo voy a empezar más o menos es Hechos 10:42. Voy a empezar ahí, pero para dar un poquito más de contenido al texto. 10:40 dice, pero después yo te digo cuál es el versículo que ellos sacan de contexto. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese es el versículo que sacaron de contexto, es el 46, el 45 al 46, y dice, o sea, el 44, 45 y 46, que dice que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, ¿qué pasa? En ese versículo lo usan muchas personas. No sé si habrá pasado con ustedes que llegan a una iglesia y hay 20, 30 personas hablando en el don de lenguas, hablando en lenguas. Según, supuestamente. Y dicen ellos, muchas veces ya he escuchado, que obligatoriamente, es obligatorio eso, que cuando el Espíritu Santo, tú recibes el Espíritu Santo, tú tienes que hablar en lengua. Es obligatorio eso. ¿Vos decís que es obligatorio? No. Es el versículo sacado de contexto. Ellos usan ese versículo y dicen que toda persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Pasa en muchas iglesias. Y el que no habla en lenguas queda con aquella retraído de la congregación. Aunque profetice, no lo ha recibido, aunque están enfermos. Exacto. No lo ha recibido, aunque haga nada de los otros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El que no habla en lenguas, no recibió el Espíritu Santo, y esa persona a veces se retrae, porque ya lo he visto varias veces, he hablado con personas que no sintieron del de hablar en lenguas y dicen que no tienen el Espíritu Santo porque no han hablado en lenguas, y la iglesia les dice a ellos que es así, porque y leen este versículo de Hechos, diciendo que cuando cae el Espíritu Santo, en todo el mundo es obligatorio hablar en lenguas. Bueno. Y eso es una mentira. ¿Puedo abundar algo? O sea, porque incluso es como explica después Pablo más adelante en Corintios. El Espíritu Santo es un espíritu de control. Y a veces vos ves que los hermanos empiezan a balbucear cosas que no son... Cosas sin sentido. Exactamente, que no son el hablar en lenguas, no es el don de hablar en lenguas, sino que es alguna cosa que quedan repitiendo, como por ejemplo, a veces he escuchado a Shabracanta, y la persona no sale de eso, queda en eso. Y en Corintios
explica Sí, pero mucho te sobre voy a eso abonar también. algo ahí, en esa parte. Vos sabes que quienes eran, como siempre te digo, reglas y normas de interpretación. Hechos, lo escribe Lucas. Eh, quien, quien lo narra es Pablo, lo narra Lucas. Quien, quien le da la información a Lucas es Pablo. ¿Y quiénes son los que están ahí? Están los gentiles y están los judíos. En Pentecostés, todos los judíos hablaban la lengua de los gentiles. ¿Ellos hay lengua espiritual? Sí hay lengua espiritual. ¿Ellos hay lengua por señal? Sí hay lengua por señal. Pero todas las lenguas que se registran ahí son por señal. Son por señal. ¿Qué dijeron ¿qué dijeron los gentiles en el libro de los Hechos cuando, cuando empezaron todo ello a predicar en lengua? Que nosotros lo escuchamos en nuestra propia lengua. ¿Y qué dicen ahora los judíos? Que ellos lo están escuchando hablar en lengua. Entonces, ¿qué lengua estaban hablando? O sea, Hebreo. Hebreo. Ellos estaban entendiendo. Lo mismo que sucedió en Pentecostés era lo mismo que estaba sucediendo en ese lugar. La misma cosa. claro, Los pero judíos, los gentiles escucharon a los judíos y ahora es al revés. Ahora son los judíos los que están escuchando a los gentiles, los que lo están entendiendo. Por eso se sorprenden. Entonces no era glosolalia lo que estaban hablando. no, yo no estoy hablando eso, yo estoy diciendo que Sí, sacan ese texto del claro. contexto y dicen Para hacer un pretexto. hoy en día, exactamente, hoy en día, lo inculcan en las iglesias, en algunas iglesias, no estoy hablando de todas, Sí, ojo, sí, sí. que si el Espíritu Santo no cae, si recibiste el Espíritu Santo, es obligatorio hablar en lenguas. De Que lo es una contrario, mentira. nunca, Que es una nunca, mentira porque según ellos, hay personas que yo conozco que tienen, o sea, que he visto que tienen el Espíritu Santo, que son personas que te muestran frutos de él, que son personas muy bien de Dios, que me dicen que no hablan en lenguas. Entonces, tipo, es un don como lo, otros tantos dones que te puede dar el Espíritu. lo que yo sí te voy a decir algo, casi todo el que habla en lengua le da mucho a la lengua. Busca que casi todo el que habla en lengua es chimoso. Es fofoquero casi todo el que habla en lengua. Ese es el casi siempre en los lugares que se habla mucho en lengua. Los que más hablan en lengua son los que viven comiéndose a los demás hermanos, criticando y hablando de los otros hermanos. Ponte a hacer un análisis, te digo porque ya yo lo hice, y te vas a dar cuenta que es así. Bruno, ¿qué le abunda a eso que dice Christopher? Entendeu? Entendi. Que o espanhol é um pouquinho diferente do português. Mas Não, entendi. é, Não, é só um texto que explica que, ou seja, nesse texto que eu li, que tu deve conhecer ali em português, que as igrejas de hoje em dia dizem para todos que tem que falar línguas, é obrigado. obrigatório falar línguas quando você recebe o Espírito Santo. Sim. E tem pessoas que se apartam um pouquinho e dizem, cara, o Espírito Santo não me quer porque eu não consegui falar línguas, o Espírito Santo me rejeitou e se vão da igreja. Sim. Ou terminam saindo porque sentem que não é para eles, entendeu? Sim. Não, eu concordo contigo, assim, eu não discordo contigo, porque, assim, ó, eu acho que eu já passei por isso, porque a pessoa quando tá ignorante, não conhece a escritura, tipo, vai por um convite de alguém, de um amigo, e esse amigo fala, vamos lá no culto lá, que vai ser benção, Deus vai falar contigo, tá, aí tu tá lá, escutando os louvores, sempre apresentando os louvores, aí o pastor começa a pregar, e tu sente aquela glória, alguns falando em línguas, outros profetizando, tu vendo aquela cena, assim, ó, os frutos do Espírito Santo ali. Muitos não vão entender ali, e aí muitos não entendiam. Aí passou um tempo, eu comecei na igreja e me falava que é o dom de línguas, da edificação, de ti. Só que assim, ó, te disseram isso, te ensinaram isso? Claro, para mim que tu tinha que pedir o dom de línguas. Claro, e a Bíblia fala sobre isso. Não, te pede dons. Sim. Tu tem que brigar por ter claro. os dones. Doctrina de hombre es eso, que tiene que pedirlo para tu edificación. Claro. Eso es falso. Eu concordo contigo. Não, mas eu estou tentando que se explique o que tu está falando, entendeu? Só que assim, ó, o meu pensamento é que assim, ó, como um dia tive num monte, assim, ó, porque aquilo foi sobrenatural. Ali eu falei
Não, assim, não falei como repetidamente, como tu mencionou, mas eu falei assim, umas palavras assim, que eu não me lembro como é que eu falei, porque a gente não sabe, porque sai. Tu estava concentrado, Orando orando, no monte e saiu. saiu algo assim que eu botei a mão assim, e me apavorei. Aí no outro dia a mesma coisa aconteceu. Você lembra os propósitos que eu estava fazendo? Aí eu comecei a estudar sobre isso. Aí eu estava indo na igreja, um presbítero também estava falando sobre acerca disso também. Achei interessante. Depois outro irmão me falou assim, ó, sobre falar em línguas. Que depois quando eu tive, o que ele falou, como eu entendi, eu falei pode ser isso mesmo que ele está falando. Porque assim, ó, a pessoa batizada espiritualmente, no mundo espiritual, a gente tem uma veste nova, um novo nome, um registro novo no céu. Aí tu começa a buscar Deus, começa a te preparar, como é que é, para fazer a obra de Deus. Aí com o tempo, Deus vai te dando os dons. E com o tempo tu vai ganhando, como é que se chama? As armaduras celestiais para te fazer a obra de Deus. Que é o capacete da salvação, o escudo da fé, aquela tua fé inabalável, a tua saudade da preparação do evangelho, que tu tem aquela sede de levar o evangelho, né? E tu E já aquela fome de aprender mais. Né? claro, e aprender mais. E aí tá, aí eu comecei a ter aquilo. Daí um irmão começou a dar estudo na igreja que eu estava indo, ele mencionou assim, sabe o que é falar em línguas? E sabe o que é tu ter os dons, sabe o que é tu te batizar? Ele me explicou, Bruno, discúlpame, vos tenés el teléfono, el cosa encendido, el micrófono. Atrás tu liga ele. agora você viu. Estaba apagado. No se escuchó nada de lo que le habló, Sí, se se escuchó escuchó. muy bajito nomás. Aí eu fui na igreja, Y ahora, e aí o irmão começou a ministrar, ele falou assim, ó, quando tu te batiza, tu tem uma nova identidade. Uma nova pessoa no mundo espiritual, já teu nome já tá escrito lá no céu, lá e tá, como é que essas obras estão sendo anotadas diante de Deus. Não que as outras, não que a anterior não tava, mas só que essa daí está registrada como essas obras boas, né? No caso, vale. Olha a ver si se desligó de nuevo. Se desligó. Esse desligou. Tá. Peraí, só um pouquinho. Está descargado. Aí o terceiro é a pessoa quando tá com a armadura revestido já preparado. Aí ele falou em falar em línguas. Sabe o que é falar em línguas? Falar em línguas é como se fosse uma barreira, algo que mais que te protege. E aí ele começou a me explicar. Quando tu tá com frio, tu não bota um blusão de lã. Sim, sim. Quando tá mais com frio, não vem aquele frio rigoroso pra te suportar aquele frio. Tu não coloca um casaco forte, isso, aquilo. O casaco não é tu. Não faz parte de ti. Y Mas o café. una pregunta, ¿y vos acreditó en eso? Não, tudo que ele estava falando estava de acordo com o que eu vivi. Tá, pero eu pregunto, ¿você acreditou en isso que ele falou? Porque a Bíblia não fala isso. Não, a Bíblia não fala sobre isso, eu Então- concordo. Só que assim, ó, a Bíblia fala assim, ó, como é que é. Depois agora abro aqui em Lucas aqui. Só que assim, ó, fala Lucas, ¿cuánto que eu vou procurando e tu vai explicando? aqui, ó. Lucas, Lucas capítulo. Peraí, deixa eu ver. Sí, porque es lo que estamos falando, de la doctrina de homine. Entonces, Vamos ver aqui, ó. 24. de textos sacados de contexto. sí, Capítulo texto sacado, 24. pero eso ni siquiera está en los textos. Capítulo Esa 24. enseñanza así no fue E sacada. versículo Versículo 48 está aqui. e Tenho ele. 49. Só Tá. esses dois. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investido del poder desde lo alto. Então, assim, ó. Então eu penso que assim, ó, que esse poder, ele não só. Porque ele não. Como é que é? Ele não só aponta só por uma coisa, tchê, só dom de cura. Ação de visões, profetizar.
dom de cura, dom de... Não, é em geral. Isso. Só que assim, ó, ele tá falando em geral. Claro. Poder. Então, assim, ó, um exemplo. Só que, Um ou exemplo. seja, tu está entendendo a pergunta, qual é também, né? Que ele tá Ou seja, falando. não, que todos têm que falar em línguas obrigatoriamente porque Sim, o sim, sim. Espírito Não, Santo... deixa aí que eu quero chegar. Aí, deixa só aí que eu quero chegar. Só que eu tô falando meu parecer. Por isso que eu falei, eu concordo contigo, mas deixa eu falar meu parecer. Aí, quando ele começou a me falar sobre isso, aí eu fiquei pensando que é verdade mesmo, porque quando tava no monte, eu senti outras coisas diferentes do que eu sentia. Antes eu sentia. Depois Tem quando uma eu... experiência diferente. Diferente porque a minha fé estava mais alta. Como assim mais alta? Já eu não desconfiava da obra de Deus. Parecia que eu tinha uma ligação mais ainda com Deus. Como que tu estava aberto Tipo a assim, qualquer ó, coisa. sabe que tipo assim, ó, tia, tá chovendo canivete. Nem dou bola. O mundo tá de cabeça para baixo, capaz. Sabe quando as pessoas falavam fofoca de ti? Eu falei, tia, vamos orar por elas. Talvez a gente intercedemos e Deus dá o resultado. Então, a tua capacidade das coisas ruins já não consegue penetrar em ti. Porque tu já fica outra pessoa. Né? Então, esse é o meu pensamento. Né? Então, a questão dos todos ser batizado, para mim, eu acho que assim, ó, não tem como é que é como eu falar sobre isso. Diante de um púlpito falar, tu tem que ser batizado, tu também, busca. Eu acho que quando é a hora do Espírito Santo batizar, vai batizar. Né? Eu acho que cada um, eu creio assim, ó, esse é o meu pensamento, cada um tem como é que é, um dom que Deus tem proporcionado para cada um. Só que hay un error ahí, porque si Pablo fala de que es un don, entonces no podemos falar de que es una obligación para todo mundo. Exato. Esse é Es un don. o ponto que eu estou te falando. Sim, um exemplo assim, um exemplo, tá, Tipo, aí, o Espírito Santo cai aqui, vamos supor aqui, ele baixa aqui agora. Não é necessário que os três falemos em língua. é isso, Tu é pode, isso que eu tô tu falando. pode receber o Espírito Santo e não fazer nada, não sei, só orar e te sentir diferente. Vocês Ele con- pode falar em língua, eu posso curar. Tu Sim. pode ser diferente, entendeu? Sim, Não sim. é Vocês necessário isso. conheceram a Billy Graham. Conheço. Billy Graham. Vocês han escutado sua prédica? O outro dia eu mandei no grupo na Vocês prédica dele. escutaram a prédica de Billy Graham? Vocês escutaram a ele falar língua? Não, é que, tipo, eu não... Vocês escutaram a ele falar língua? Não, nunca lo escuché Billy Graham hablar. era um homem cheio do Espírito Santo. Billy Graham fazia, Deus usava ele para fazer muito milagre. É que Sanar sim, é enfermo, que nem fazer assim, ó, um muitas exemplo. coisas. E ele não falava língua. Por que já escutaram as mensagens de John Wesley? Já escutou? Eu posso estar equivocado, porque eu não escutei toda a sua prédica. Mas eu escutei muita É prédica boa, dele, né? e ele não falava em língua. É bom ou não é? Sim, De Billy quem? Graham, claro. Não, John Não, Wesley. John Wesley te estava John falando. Wesley. Não conosco esse. John Wesley foi um dos príncipes pregadores, uns príncipes mesmo, ele pregava, saía e pregava nas ruas, né? Aí, não sei se tu já viu como é que é na igreja, tem uma cruz e tem um coração da igreja metodista wesleyana, tem um coração abrasado, simboliza que ele sentiu uma forte presença de Deus e o coração dele se abrasou, ele fala... Me explica isso. Me explica isso, que ele sentiu uma coisa sobrenatural que ele nunca sentiu. Sim, mas Tá, mas tipo, deixa eu só mencionar. vai no assunto esse que nós estamos falando. Aí ele tava primeiro John Wesley tava mencionando, foi dar um estudo, foi viajar, vou resumir aqui. E quando ele foi numa cidade, não me lembro aonde, e não me lembro quem era o povo, por nome eu me esqueci. Eu sei que quando ele estava viajando de barco, aqueles homens começaram a falar em línguas e começaram a glorificar Deus. E aquelas ondas que assim, entrando no barco e ele com medo, que assim, ó, com medo, assim, ó. E eles glorificando a Deus. E aí eles perguntaram assim, daí o John Wesley assim, ó, por que esses homens não têm tanta fé? Por que esse homem tem tanta fé e não tem medo? Aí eles falaram assim, ó, é que eles acreditam em Deus, começaram a falar um monte de coisa e daí ele viu que o que eles estavam falando em línguas fortalecia eles, aumentava mais a fé deles. Porque assim, um exemplo,
Claro, esa es la lengua por señal, se entendía, él entendía lo que estaban hablando. Yo sigo creyendo en los dones de lengua. Sim, Yo não, creo, não, eu lo que yo concordo, no creo en la glosolaria. não, eu concordo com vocês de que Claro, não él tem entendía, al él necessidade. entender lo que los demás hablaban, su fe se fortaleció. Sim, não, eu digo assim, ó, eu entendo Él que sabía vocês que no querem era su dizer, idioma, pero él lo entendía. eu estou entendendo que vocês querem dizer que não precisa de o Espírito Santo batizar três aqui. Eu acredito nisso. Es que el verdadero bautismo del Espíritu Santo no depende de los dones. El Não, não, verdadero não, não bautismo, depende. el Não verdadero depende. bautismo del Espíritu Santo está en Gálatas 5:16. La Es el ver- fruto del Espíritu. Sim, Una persona sin fruto del Espíritu no es una persona bautizada en el Espíritu sim, Santo. não, não. Porque não vive por ele. E nem vai ser salva. E nem vai ser salva. Eu Claro. digo, uma pessoa que não tem os frutos do Espírito nem vai ser salva. Então, como fica para ti isso? Não é necessário, então? No todo el mundo puede hablarle. Não é necessário Não, que todo pra mundo... mim não é que não se seja baja necessário. Espírito- Não, é, não pode obrigar. Tipo assim, ó, um exemplo, se tem 10 dentro de uma igreja e os 10 não falarem línguas, falarem 4 só falarem línguas, e o pastor vendo assim, tá? É o que o Espírito Santo concedeu. Mas não quer dizer que os outros não tenham recebido. Eles Claro, não querem aí eu falar. concordo. Sim, é isso aí que eu quero chegar. Aí é o ponto. É aí que eu quero chegar, porque quando a pessoa está com o Espírito Santo, você manifesta o fruto do Espírito Santo, você manifesta a obra é vista como um bom obreiro, como um bom homem de casa, como um bom homem do trabalho. Aí tu vê o fruto do Espírito Santo, aí tu vê o Espírito Santo. Falar em línguas é como eu digo, é só uma edificação, é um dom. Eso sí, es un don. Então, não quer dizer que a pessoa, como é que é? Tá, aquele fulano de tal fala em línguas, o céu se abre e Deus está ali. Eso es enseñanza de hombre. Regulamento de homem. Eso Eu no não acredito nisso. Eu acredito na obra do Espírito Santo, que é aonde que o homem tem os frutos do Espírito Santo, que é uma pessoa primeiramente aprovada por Deus e bem falada pela sociedade. É isso que eu Isso. acredito e é isso que eu me afirmo. Un versículo fuera de contexto que utilizan la gente. Tchê, um versículo que me chama muita atenção, que muita gente... Mas tu não diste tua opinião, né? Sí, yo lo dije. Mo- La de la lengua no es necesario. Que o meu é assim, ó. Todos podemos hablar en lengua. Qual é o versículo e onde está? Eu vou ler o texto. Sí. Tá, Que para onde está? tá Lucas 18 e 9. 18, 9, tá. Tô aqui. Tá aí. aqui, ó. E diz assim, ó. E Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúltero, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que eu possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo vós que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amén. Então, assim, ó, em questão, tem vários textos na Bíblia, né, que fala, mas as pessoas arrancam, modificam para ser fora de contexto. ¿Y cómo las personas modifican eso? Essa daqui, eu gravei aqui, um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 14, aqui, ó. Vou ler uma frasezinha aqui, ó. Uma frase, ó. Qualquer que a si mesmo... Aqui, ó. Peraí, qualquer não... Peraí. Aqui, porque Aqui, qualquer ó. que se não Aquele quer- pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essas pessoas aqui, muitas pessoas não falam verdadeiro mesmo essa frase, esse versículo. Eles falam assim, ó: os humilhados serão exaltados. Já Sim. vi muitos pregadores Sí, falar sobre isso. sí. Então, assim, ó, um exemplo, ele modifica um exemplo. Quantas humilhação tu vê pessoas passando necessidade nas esquinas, dentro da igreja,
dando dízimo, não dando dízimo, trabalhando, não estando trabalhando. Que tanta humilhação as pessoas estão lá e pregam, porque os exaltados serão humilhados. Porque os humilhados serão exaltados. Quando tu vai ser exaltado? Não tem. Então eu penso assim, ó. Mas é a pessoa que se humilha. Sim, esse texto Não, a Bíblia fala, a Bíblia por fala. isso, saco do contexto. Claro, saco As do pessoas contexto. entendem como que ser humilhado tá legal para ser Que adicido. está bom ser humilhado. E não tem por que ser humilhado. Não tem, não Claro. tem. Só que assim, ó, diante das escrituras aqui, aqui são uns quantos temas, mas eu vou tirar só um. Vou tirar só dois, que o primeiro eu já falei. Um segundo é como é que é a pessoa se justificar. Qual a justificação? A pessoa se defender. Tio, faço isso, aquilo, eu sou bom. Como é que é? Ela achar justificação própria. Claro, eu sou bom para isso, naquilo, eu ajudo o próximo e Deus me abençoa. Deus me abençoa. Mas e como é que Deus não te abençoa e não abençoa os outros? Aí só que as pessoas não se esquecem de falar. Assim, tudo que ele tem, tu pode ter. Para de te humilhar. Busca por ti. Tá me entendendo? Sim. E aí aí que eu quero colocar outra coisa. Claro. Sabe não, qual? Tá muito bem isso. Sabe qual? Sabe que eu não tinha pensado nesse. Sabe qual? Aqui, ó. Como é que Deus ajuda quem cedo madruga. Só que as pessoas pegam isso pra pregar. Claro. Só que não é assim. Aí tu pega aquele texto que é assim, ó. Como é que é? Buscais primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, ó, é uma frase, como é que é? Correta? É. Verdadeira. Tu sair de madrugada procurar emprego, tu orando, buscando a Deus em primeiro lugar, Deus vai abrir as portas. Tanto santificado. Claro, exatamente. Tanto santificado como limpo. Claro. Essa verdade, procurando melhorar, tá sempre com Deus. Essa passagem, essa frase, como é que Deus ajuda quem cedo madruga, é uma verdade fiel. Claro. Mas só que ela não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. É isso que eu quero falar, que assim, que as pessoas se afirmam mais nisso e não naquilo que buscais primeiro o reino dos céus e ademais coisas será acrescentada. Porque aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, agora. Eu estava falando com o Emanuel e estávamos falando. E eu estava dizendo, eu não sei se eu estudo ou se eu sigo fazendo o programa e eu quero aprender a teologia que está ensinando mais dele. E aí eu fiquei. E tomei a decisão de querer aprender a teologia. Entendeu? Não porque eu digo, vou me dedicar à teologia e Deus vai me abençoar por outro jeito. Não. Tu tem que seguir batalhando igual. Deus vai te abençoar se tu peleia. Se tu não peleia, é como dizer. Como diziam outra vez também, que diziam, por exemplo, não, porque tu tem que pedir uma pessoa para Deus. E aí o cara chega e te diz, não, eu tô esperando a pessoa em Deus. Também que tu espera em Deus, mas tem que buscar, porque sim. Não é que vai vir uma pessoa, vai bater e dizer, oi, Deus me mandou. Tudo bem? Não é isso. Me está quemando, me está quemando. Então, tipo, eu entendo isso que tu fala. Mas as pessoas que confundem isso, pensando, me dedico a Deus e o resto vai vir, não preciso buscar. Não é isso. Não é isso, porque até então, assim, a Bíblia fala, né, em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ele fala assim, do suor comerás. Claro. Então, assim, ó, o exemplo... É como que um castigo... mas... daqui, eterno, mas tu vai ter um castigo, mas porém tu vai sofrer. Tu vai ter teu resultado do teu trabalho, claro. Mas tu vai sofrer. Claro. Por isso. Então, assim, ó, então pensa que assim, ó, outro texto, como é que é, as pessoas falam a questão de pregar ou de mencionar dentro de casa como é que é aquele texto, aquele salmo, como é que é o Salmo 23? Eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas Deus vai prover todas as coisas. Pero vos sabes que cuando vos te vas al original, no dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Não diz. Dice Jehová es mi pastor, no me faltará. Isso, exatamente. ¿Quién es que no le va a faltar? Jehová não te vai faltar. Exatamente. Exato. Exatamente. Não le va a faltar. Só que assim, as pessoas pegam aqui, ó, a Bíblia deixa aberta nesse Salmo 23 ou Salmo 21, assim, né, 91.
Só que esse salmo, as pessoas pensam assim aqui, eu sei que Deus vai prover, porque Ele é meu pastor. A palavra dele me diz, Ele é meu pastor e nada vai me faltar. Só que assim, ó, ao mesmo tempo quando tu, ou eu, ou qualquer um, pega essa palavra e não faz nada, não vai adiantar Não nada. tem valor. Sí, ¿Por qué? Porque así, aunque en ó. realidad, si Jehová no te falta, tiene todo. Exato. Exatamente, todo. porque assim, ó. Es uno de los versículos modificados, pero literal se aplica porque cuando estás con Dios, tienes todo, pero es todo lo necesario. Sim, não, só que Claro. assim, ó, só que assim as pessoas não entendem que né, não é que eu quero chegar a esse ponto, mas falando que Deus não trabalha com preguiçoso, tá me entendendo? Claro. Deus gosta de trabalhador. Esforzado. Dios Tipo, mira de exemplo, lejos. assim, ó, se Al tu é perezoso Dios lo mira de lejos así. se Lo tu é mira de trabalhador, lejos. hein, se tu é trabalhador, se qualquer um daqui é trabalhador, não vai faltar nada. Sabe por quê? Porque Deus não vê. A Bíblia fala que. Trabalhador e administrador. Sim. Porque É que Deus uma não- inteligência que tem que ir junta. Isso. Claro. Deus É não. como nós hablamos daquele youtuber, ¿te acuerdas? Claro, Que claro. o loco não é cristiano, o loco está millonário. ¿Por qué? Porque tiene un plan. Sí, él se administra bien. Otro versículo fuera de contexto. Ustedes han escuchado este versículo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ah. Por vos lo he escuchado 500 veces. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eu escuto isso daí, muitas vezes falaram de dizer como é que é. Não pode agregar muitas coisas na Bíblia, não pode agregar muitas coisas dentro da igreja. Meu pensamento, eu fico pensando assim, que naquela época, geralmente, Jesus falava. O apóstolo Paulo fala, no caso, que não pode. Como é que é? Introduzir fermento velho, que seria costume, né? No meio da igreja, senão dá Ahora Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en realidad ese versículo. ¿Dónde está ese versículo? Gálatas 5, versículo 9. Gálatas. Gálatas 5, versículo 9. El versículo dice de la siguiente forma. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí es cuando los predicadores vienen y te dicen, le dicen a las mujeres, no puedes ponerte un poco de maquillaje porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Ahora yo digo, ¿está Dios respaldando eso? Porque no es eso lo que dice el versículo. O no es eso lo que quiere dejar dicho. Cuando ese versículo habla de un poco de levadura, leuda toda la masa, para uno comprender el versículo, uno tiene que ir al versículo 3. Están las salutaciones de Pablo. ¿Es Gálatas cuánto es el versículo? 5:9. El versículo es el 9. Hermano, usted no puede tomar un poco de alcohol porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, usted no puede juntarse con sus amigos del mundo porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, usted no puede estar saliendo ni dejar de ir un día a la iglesia porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando nos vamos a la palabra, vamos y vemos que la palabra dice de lo siguiente. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Se está hablando de la circuncisión. Que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os deligáis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Todo aquel que pone toda esa ley y te está poniendo toda esa ley, hace rato que dice Pablo que cayó de la gracia. Entonces esas personas que utilizan ese versículo se están maltratando a sí mismos con ese versículo. Por no leer los versículos anteriores, no se dan cuenta de que Pablo le está hablando a los legalistas, a los escribas y fariseos que obligaban a la gente a cumplir la ley. Versículo 4. De Cristo os habéis desligado lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justificación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor.
versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. ¿O no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún y ahí viene lo fuerte, y si yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el trompiezo de la cruz. Entonces, Pablo aquí está hablando de la ley, Pablo no está hablando de ropa, Pablo no está hablando de maquillaje, Pablo está hablando de esa gente que viven por la ley. Esos escribas y fariseos que hoy están dentro de la iglesia y toman estos versículos serían reemplazados por religiosos. Exacto. Entonces, esos religiosos fanáticos utilizan este versículo y no saben que Pablo lo está atacando a ellos en este versículo, diciéndole a ellos que si ellos se circuncidan, tienen que cumplir toda la ley. Porque la gracia no es toda la ley. Y cayeron de la gracia. Y por ende se van a perder. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, no por ley. Sí, exactamente. Entonces, todas esas personas que vemos diciendo un poco de levadura leuda toda la masa y diciéndote no haga esto, Pablo más adelante lo dice, y las personas te dicen no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, no coma esto, no coma lo otro, Pablo lo dice en los demás versículos, y es ahí cuando entra el versículo 16, que habla del fruto del Espíritu, y dice que los que practican el fruto del Espíritu, que los que practican esas cosas, no tienen condenación. Entonces, ahí no se está hablando ni de ropa, ni de bebida, ni de si un día no vas a la iglesia. Se está hablando de ley, de circuncisión. Entonces, hermano, dejen de usar ese texto para satisfacer un pretexto. Bruno. ¿Otro texto? No, sobre esse texto. Não, tá certo, concordo contigo. Muitas pessoas pegam esse texto aí sem assimilar, sem, como é que é, esboçar alguma coisa. Um exemplo. Tira ele do contexto. Tira ele do contexto, porque a falta de conhecimento, ela deturba as escrituras de Deus. Mostra um Deus irado, injusto, mostra um Deus que tem pouca misericórdia. Só que não é assim. Só que se tu for ver essa Sagradas Escrituras, quando ele fala ali, ele tinha falado que depois vinha o fruto do Espírito Santo para te ver. Deus vai dar o fruto do Espírito Santo, ou seja, uma coisa que não é do homem, ele vai te dar para ti. É meu, mas eu tô te dando para ti, me pertence a mim, para ti te santificar através de mim. Tu vai precisar sempre de mim. Se tu tirar meus frutos, tu vai voltar a velha natureza. É como uma ligadura entre tu e Deus. Exatamente. Aí o que acontece? Mais embaixo ali ele fala sobre a obra da carne. Aí esse pertence a nós. Exato. Esse pertence da gente. Claro. Então, se tu não tiver os frutos do Espírito, se eu não tiver os frutos do Espírito, o que vai mais gritar mais alto é a obra da carne. Sim, mais abaixo então, diz um versículo muito bueno. Então, assim, que dice, que eu acho meio parecido com de la levadura de los fariseos, de la lei. Sim, ó, o que eu acho que eu entendo é que assim, ó, que as pessoas pegam esse texto, e até esse texto aqui, que seria, vamos lá em Mateus lá, capítulo 13 e versículo, eu vou ler do 31 até o 33. Mateus 13, 31 até o 33. Mateus 13, 31 até o 33, tá aqui. Achou? Que diz assim, ó. Parábola da semente de mostaza. Outra parábola lhe contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças
e transforma em árvore, de modo que vem as aves do céu fazem em seus ninhos nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 A medidas una de levadura, farinha, ahí la levadura es buena. até que tudo esteja fermentado. Ahí la levadura es buena. Aí, só que assim, ó, as pessoas pegam esse texto e misturam com a mesma coisa que ele falou. Claro. Aí eu já vi muitas pessoas pregarem essa passagem aqui e comentar e falar assim, ó, essa mulher aqui, ela não poderia introduzir, como é que é, fermento, porque misturou uma coisa, ela falou assim, ó, vamos botar aqui assim, ó, não foi assim, mas ela falou assim, ó, como é que a igreja é a massa do pão. Aí vocês vão introduzir outros costumes, outros pensamentos, outras, como é que é, meio de trabalhar dentro da igreja. Isso se chama fermento, e começou a falar. Só que o meu pensamento não é assim. Ele, segundo essa escritura. Porque aqui, ó, essa aqui é uma parábola com dois fundamentos, que é o grão e o fermento. Quando Jesus fala o reino dos céus é semelhante, ele está trazendo, ele está comparando La grandeza del a reino. grandeza do reino dos céus do que ele vai falar. Um exemplo, a semente de mostarda, o que simbolizava quem era Jesus quando nasceu? Era pequenininho. Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Depois, quando ele virou um homem adulto e morreu e ressuscitou o terceiro dia, pode ver, ele se tornou uma das maiores árvores. Tu pega qualquer verdura, a folhagem de mostarda é a maior que tem. Aí o que simboliza as aves? Simboliza o quê? Simboliza a variedade tipo de aves, né? Tipo, vamos botar que tem corvo, abutre, andorinha, beija-flor. Isso simboliza cada classe, tipo de nação. Tô só ilustrando. Sim. Aí, o fermento ali simboliza o crescimento interior. Aí tu olha pro irmão assim, ó. Tu olha pro irmão assim, ó, o irmão é uma benção, tem um bom testemunho, ele ajuda, ele louva, pá, eu sinto uma presença quando ele louva, quando ele fala. Aí tu olha assim, anda bem simplesinho, não tem nada. Aí a aparência dele não mostra a grandeza que ele tem, mas por dentro sim, porque o crescimento o espiritual é crescimento por dentro. É como se fosse fermento. Aí a Bíblia fala 3 medidas de farinha, o que simboliza espírito, corpo, alma, crescimento em tudo. Então, Só que assim, ó, aí ele fala assim, ó, ele tá falando que o crescimento, como é que é, quando tu vai fazer um bolo, tu vê, pá, tá crescendo, tá ficando bonito, mas tu não vê como a molécula do fermento age, como é que vai se espalhando, como é que vai Nos quedan alimentando. 10 minutos, nos quedan. no, hablando sobre eso, o sea, vuelve a ser una hipocresía eso que habla en varios puntos de los que explicaste. Uno de los ejemplos que te doy es ese que vos decís que el hermano no puede juntarse con los amigos viejos porque ahora Ese es otro versículo fuera de contexto. Creo que está en Colosense. Pero el problema que vos tienes que entender, que por ejemplo, en ese ejemplo que vos diste, ¿no? Que estoy tocando el ejemplo que vos diste, el convivir mucho con ellos te puede hacer volver a ellos. Pero si vos estás agarrado a la palabra de Dios, Corintios 5, 5:11. si vos estás agarrado a Dios, si vos estás firme con Dios, vos sos el camino, la oportunidad que Dios tiene de conocer a Dios es a través tuyo. Entonces, bueno, puedes dejar, por ejemplo, conocer Sí, no, yo digo, son palabras que utilizan mucho. Exactamente. Y ellos replican esa palabra, ¿no? Y ellos replican y dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes juntarte con aquel, no puedes... Y porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, porque na verdade eles estão usando o que os fariseus antigamente usavam. Eso. Colocavam cargos pesados que as pessoas não suportavam naquela y época. lo que Christopher dice se encuentra en 1 de Corintios 5, el versículo 9, me parece que es 9 o 10, porque el 11 dice, el 11 aclara, el 11 dice, en el 10 o el 9, 1 de Corintios 5, sí, dice que no se junten con las personas del mundo. pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. 1 de Corintios 5. Sí, es esa, 1 de Corintios. Ah, no,
Está lejísimo. Estaba lejísimo, ¿sí? 5:9. 5:9. Acá. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No sé si se corta acá, termina No, ahí el seguí. Que no, versículo. bueno, No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los sábados, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario Ya. salir del mundo. entonces resulta que en el 11 te aclara, más bien os escribo que no os juntéis con ningún aquel que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni siquiera comáis. Entonces, no nos está diciendo que no nos juntemos con lo del mundo, con las personas del mundo. Nos está diciendo que no nos juntemos con aquellos que se hacen llamar cristianos. Exacto, que se hacen llamar cristianos. Y ese es un versículo duro, pero es un mandato, es una ordenanza de Pablo. Pero ¿qué sucede? Que el versículo 9 y el versículo 8 lo toman solo, separado, lo decontextizan y te dicen, mira, Pablo dice que no te juntes con fornicario y ese amigo tuyo es un fornicario, pero ese amigo mío, Pablo me aclara en el versículo 10 y 11 que no se refiere a ese amigo mío del mundo, porque de lo contrario tendría yo que salir del mundo. Claro. Sino que no me junte con aquel que está dentro de la iglesia, se hace llamar hermano, es fornicario, es ladrón, es hipócrita, es avaro, es idólatra, ama las cosas. Cuando habla de idolatría, es que ama más a un hijo o ama más las cosas terrenales, su casa, su auto, etcétera. No, con ese ni siquiera te junte, con ese ni siquiera coma, dice Pablo. Con el que vive así no te siente ni a comer. Entonces, yo, según Pablo, y según dice la palabra, con el de afuera puedo juntarme y contagiarlo. Contagiarlo yo con el bien, no dejar que el mal me contagie. Contagie a vos. ¿Me entiende? Ahora bien, es un texto también que utilizan fuera de contexto para formar un pretexto. Muchas bendiciones, mi gente. Esto fue por su gracia. Estamos llegando a la parte final. Espero que esta palabra de esta noche haya sido de bendición para todos, ya que estamos aclarando ciertas dudas, ciertos versos que utilizan en las congregaciones, ciertos versos que utilizan muchos ministros manipuladores para manipular a las personas. Son versículos que son fuera de contexto y lo utilizan para formar un pretexto. Christopher, nos despedimos. Bueno, chao, gente, que espero que haya sido de bendición para todos y hasta la próxima entrega de Por Su Gracia. E Bruno! Pessoal, estamos aqui, né, finalizando mais uma reunião, né, da qual a gente falamos, né, acerca de pessoas que distorcem o que a palavra diz, né, mas esperemos vocês, né, outras reuniões em breve. Tchau, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe vocês.